Oi meninas, eu sou Ana Maria. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um viés de tubo, tá? Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês a diferença entre viés e debrum, tá? Então, tudo aquilo que a gente coloca na borda de um jogo americano, que seja, às vezes tem gente que chama de viés, mas o correto é debrum. Porque o viés é quando você corta o tecido enviesado. Nesse caso aqui, ó, como são costuras retas, a gente corta no fio reto, tá? Não precisa ser enviesado. Enviesado precisa ser quando você tem uma curva, como aqui, tá? Aí sim você corta um tecido enviesado, que é para não ficar enrugado na hora da curva. Então, por exemplo, como a gente corta um viés, quando que a gente corta um tecido, um fio reto, uma tira reta, que chama debrum. Esse é o meu tecido, tá? Então, por exemplo, vamos supor aqui eu tenho a ourela do meu tecido. Então, eu sei que o meu tecido, esta parte aqui, ó, é a largura, tá bom? Então, o fio do meu tecido, ele está vertical e horizontal. Vamos supor que eu não tenha, que eu tenho um pedaço de tecido aqui. Vamos supor que eu tenho um pedaço de tecido e aí você não sabe qual que é o fio do meu tecido, né? Se tiver assim, ó, você nunca vai saber. Tem jeito da gente saber. Como? Se a gente pegar o tecido, ó, e vocês fizerem assim, puxar para um lado, ó, reparem que ele dá uma leve esticada. Se eu virar pro outro, ó, ele quase não estica nada. Então, o fio do meu tecido é assim. Aqui seria a ourela e aqui seria a ourela, tá? Porque de ourela a ourela, o tecido ele estica um pouco, ele tem uma leve elasticidade. Se eu puxar assim, ó, ele não estica nada. Então, eu corto o meu, quando eu quero um debrum, eu corto no fio do tecido. Então, isso aqui foi só uma explicação, tá? Para vocês entenderem como a gente descobre o fio do tecido. Quando a gente corta um viés, a gente corta o tecido na diagonal, tá? Se eu cortar o tecido na diagonal, vamos supor aqui, vai. Tô fazendo uma pequena explicação rápida, mas já eu vou ensinar da maneira correta, ó. Se eu cortar um tecido na diagonal, a elasticidade dele é muito maior, ó. Vira quase que um elástico, tá? Isto que seria um tecido viés, seria um viés, digamos assim. Então, por exemplo, eu tenho esse meu tecido e eu tenho esse aqui, ó. Eu vou pegar este aqui, que é um quadrado, cortei um quadrado de 45 por 45. Vamos fazer o viés de tubo, tá? O viés de tubo, na verdade, é uma maneira que a gente faz viés, que a gente corta e costura de um jeito que você fica com alguns metros de tecido enviesado, mas já costurado, fica com emendas, mas ele já sai costurado todinho. Então, vamos lá. Eu tenho esse meu tecido de 45 por 45, que é o que eu tinha, e eu vou fazer um corte na diagonal, de canto a canto. Reparem aqui, ó, que eu não tenho, a minha régua, ó, ela só tem 60 centímetros, ela não dá até aqui. Eu posso fazer dar de um jeitinho, por exemplo, se vocês tiverem duas réguas, vocês colocam assim, ó. Aí eu já encompridei a minha régua. Reparem, então eu posso agora fazer um corte, ó, de canto
a canto, fazendo isso daqui com as réguas. Isso é uma dica só. Vem e eu faço o corte. Aqui. E aqui. Tá? Fiz o corte. Então, ficou assim. Agora, eu pego esta minha parte de baixo, viro e viro pra cá. Tá bom? Então, ficou parecendo uma bandeira de festa junina. E eu vou fazer uma costura aqui. Mas é importante, ó, que na hora de vocês costurarem aqui, vocês deixem essas pontinhas aqui sobrando. Aqui, ó. Reparem que tem um triangulinho aqui e eu tenho um triangulinho aqui. Isso daqui é a minha margem de costura, tá bom? Então, se eu for costurar um pé de máquina, reparem, ó, meu pé de máquina é mais ou menos esta medida aqui, ó, 0,75. Tá vendo? Essa sobrinha é importante que tenha. Não é para vocês costurarem assim, ó, achando que tem que ser, ó, de pontinha a pontinha, tá? Porque senão na hora que vocês costuram, vai formar um degrau aqui. E eu não quero esse degrau. Para não formar esse degrau, vocês têm que deixar uma pontinha sobrando aqui e uma pontinha do lado de cá. Eu vou lá na máquina e eu vou passar uma costura aqui, ó, um pé de máquina aqui. Já volto. Então, já costurei aqui. Reparem que sobrou a pontinha de um lado e a pontinha do outro. Vou lá no ferro, abro a costura, passo, abro a costura. Tá legal? Agora, reparem, ó, que eu fiquei com uma peça deste jeito. Agora, geralmente eu faço o viés de 6 centímetros. Então, vamos fazer, dependendo da peça, mas a maioria das minhas peças eu faço o viés com 6 centímetros. Eu venho com a minha régua, como isso aqui já tá refilado, eu vou marcar 6 centímetros de ponta a ponta, tá? Venho com o giz ou com a caneta que some com o ferro. 6. Seis. Seis e 6. Opa, aqui eu marquei, errei. Ó, 6 é aqui, tá? Eu tava marcando 5. Então, reparem que com 45 centímetros, deu uma medida super boa aqui. Esse cantinho que sobrou, eu vou desprezar, tadinho. Mas vamos lá. Ó, isso aqui eu vou tirar, tá? Aqui, tá? Então, eu fiquei com 5 tiras de 6 centímetros, naquele meu quadrado de 45 centímetros, tá? Agora, vocês vão fazer o seguinte. Viram? Vem. Ó, virei pra cá. Vou fazer isto aqui
vou fazer isto aqui, ó. De novo, ó, isto aqui. Reparem que se eu juntar as duas diagonais, ó, os riscos aqui se encontram, né? Qual que é o próximo passo? Vocês têm que pegar uma ponta, a outra ponta e escorregar uma linha. Isso é muito importante, esse é o pulo do gato. Escorregar uma linha. E agora, eu vou passar uma costura aqui, ó. Vou juntar essas minhas duas pontas e vou passar uma costura. Tem um pulo do gato, digamos assim, se é essa palavra, não sei. Na hora de você costurar, repare que se eu juntar aqui, ó, se eu juntar, eu escorreguei, tá vendo que tá sobrando uma ponta aqui e tá sobrando uma ponta aqui. Na hora que eu junto aqui, ó, eu não vou ter que passar um pé de máquina? Na hora que eu passo um pé de máquina, reparem que aqui não coincide, ó, e eu tenho que fazer coincidir. Então, o que que vocês vão fazer? Vão dar uma pequena escorregadinha até vocês fazerem coincidir risco com risco, só que o equivalente é um pé de máquina. Aqui, ó. Tá vendo? Então, na hora que eu faço isso, se eu for costurar, eles mais ou menos coincidem. Aqui, ó. Um pé de máquina, um pé de máquina. Então, se eu abrir, você repara que na hora que eu abro, ó, ele mudou um pouquinho só. Isso é só por causa do pé de máquina, tá bom? Então, vocês vêm, colocam o alfinete, costuram, aqui, ó, prendem aqui. Aqui. E nesse último, eu também coloco um alfinete. A costura, teoricamente, tá aqui, o risco, ó, aqui. Então, eu vou costurar deste jeito, com estas pontas sobrando, tanto de um lado como do outro. Passo um pé de máquina aqui. Já costurei, então reparem, ó, que ficou costurado agora com o pé de máquina, tá? Sobrando de um lado e sobrando numa ponta do outro. Por quê? Porque eu escorreguei uma linha. Agora, vocês vêm aqui, ó, e vêm com a tesoura e vão cortando. Vem, corta. Aqui eu corto com tesoura mesmo, tá? Não dá pra cortar com cortador. Olhem quanto de viés eu tenho fazendo desse jeito e já fica todinho costurado. Eu não preciso emendar. Olhem aqui, ó. Aqui é onde se encontram duas costuras, mas isso acontece. Mas, ó, se vocês pegarem um tecido maior, você vai ficar com uma distância maior sem ter tantas emendas, tá? Eu só peguei esse de 45 por 45 para vocês entenderem como é que a gente faz esse viés de tubo. Então, só para vocês terem uma ideia, olha, com 45 centímetros, um quadrado de 45, eu consegui fazer 1 metro, 1,5 metro, 2, 2,5, 3 metros. Com 45, um quadrado de 45, eu consegui fazer 3 metros de viés, tá?
Então, como eu já disse, agora, ó, esse viés aqui, que é o viés mesmo, ele está cortado com tecido enviesado. Reparem que se vocês olharem, não sei se dá para ver bem na câmera, dá para você ver, ó, o fio do tecido está assim, ó, em pezinho. Só que na hora que eu faço isso, ó, ele fica num ângulo de 45 graus. Então, fica um tecido, ó, com uma super elasticidade. Então, isto aqui é um tecido enviesado que a gente usa para trabalhos que você vai ter uma curva, tá? Ou este aqui, que é um debrum, que é para usar com trabalhos que são todos com acabamentos retos, tá bom? Então, a dica de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o nosso canal, compartilhem. Se gostaram, curtam. Se não gostaram, curtam do mesmo jeito, tá bom? Até uma próxima, então. Tchau!